Fala, meus amigos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Magnetron. Na verdade, o nosso canal, ele não é só nosso, tá, gente? Ele também é seu, ele é o seu canal e hoje eu preparei uma aula onde eu tenho certeza que o conhecimento que nós vamos aprender hoje aqui, amanhã você já vai conseguir aplicar aí na sua oficina. Então, pegue o seu caderno e pegue sua caneta e vai anotando todas as informações para você não esquecer. Tá, gente? Eu vou tentar ir não muito rápido, que é para justamente dar tempo de vocês ir anotando as informações principais. Mas antes de a gente começar a nossa aula, eu preciso de vocês, tá? Olha só, eu preciso saber como é que está o nosso áudio, como é que está a nossa imagem, para a gente ir corrigindo, tá? Enquanto isso também, enquanto vocês estão me falando como é que está o áudio, como é que está a imagem, eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live nos grupos de mecânicos de vocês, compartilha com os amigos de vocês, de repente tem um colega que não está sabendo a nossa aula de hoje, faça essa ajuda também, que a gente está aqui, ó, compartilhando conhecimento, e aí vocês podem também estar compartilhando. Na verdade é o seguinte, a nossa aula, ela é gratuita, então vamos dizer que aí o pagamento da aula de hoje é só você compartilhar com pelo menos 2, 3 amigos aí, que você já vai estar ajudando aqui, para a gente estar sempre trazendo mais conteúdo para vocês. Beleza? Galera, olha só, recentemente, muitos mecânicos, muitos alunos, seguidores estão me perguntando, professor Jackson, vocês têm muito conteúdo na linha Honda, por que não traz mais conteúdo da Yamaha? E foi para atender justamente isso que nós estamos trazendo a aula de hoje focada na linha da Yamaha, beleza? Então hoje nós vamos falar a respeito da Yamaha, sensores. Mas lembre-se, galera, independente se é Honda, Yamaha, BM, Kawasaki, o princípio de funcionamento de injeção eletrônica é o mesmo para todas, tá? O sistema de injeção eletrônica foi implantado nas motocicletas pelo seguinte motivo. Qual? Coloca no comentário qual o motivo que colocaram injeção eletrônica nas motos. Tá? Vou dar o tempo para vocês pensarem. Gente, a injeção eletrônica ela foi implantada justamente para redução de poluentes. Pronto, né? Foi por isso. Porém, no modo prático, que é quando a gente executa de fato na nossa oficina a reparação, o que acontece com os componentes que compõem esse sistema no modo real? Quais são os sintomas que quando um componente, um sensor danifica, ele vai ocasionar na motocicleta? Ela vai ficar falhando, ela não segura marcha lenta ou ela perde potência. E, professor Jackson, como é que eu vou fazer o teste? E hoje nós vamos aprender tudo isso, inclusive na prática. Hoje eu não trouxe scanner nessa aula, tá? Justamente porque tem muita gente, professor, e com multímetro, como é que eu testo? Hoje nós vamos estar utilizando o multímetro. E outra, galera, não é o multímetro qualquer, tá? A gente vai estar utilizando aqui, ó, o nosso multímetro Magnetron. Inclusive, se você tiver já o seu multímetro aí, pegue ele também, conforme eu vou mudando as escalas, vocês vão mudando as de vocês também e vai acompanhando junto comigo. Beleza? Galera, olha só. Esse componente aqui, ó. Vou colocar aqui na frente da câmera para ver se vocês conseguem ver. Dá para ver certinho? Olha só. Que componente é esse? Tá? Vocês conhecem ele? Deixa eu girar aqui. Ó. Esse componente aqui, galera, ele é conhecido como sensor híbrido. Tá? Isso justamente na Yamaha. Nós temos ele na Honda também. Uma característica bem interessante para vocês entenderem que o sensor híbrido ele só é encontrado em motocicletas de baixa cilindrada. Motocicletas de alta cilindrada não tem sensor híbrido ou conjunto de sensores, no caso que é conhecido na linha Honda. Tá? Por que é utilizado o sensor híbrido nas motocicletas? Justamente o seguinte, quando foi implantada a injeção eletrônica nas motos, principalmente nas de baixas cilindradas, teve o primeiro obstáculo para os engenheiros, que era o quê? Justamente espaços reduzidos nessa motocicleta. Então tem pouco espaço para colocar vários componentes, então precisa deixar componentes mais compactos. Então o que foi feito para solucionar esse problema? Pega-se vários sensores e coloca em um único componente, e então surgiu o nosso sensor híbrido, que na verdade nada mais é que a união de 3 sensores. Agora anote aí para você não esquecer. No sensor híbrido, você vai encontrar o sensor MAP, beleza? Quem é o sensor MAP, professor? Ele vai medir a pressão no coletor de admissão. Ele mede a pressão atmosférica, onde a motocicleta está. Ele mede também a depressão que o pistão cria no momento que ele se desloca, do PMS para o PMI. Cria-se um vácuo. E o MAP também pega essa informação e vai estar informando o módulo para ele fazer a correção necessária para um bom funcionamento da motocicleta. Além dele, nós temos também o sensor TPS. Tá? Antes de ir para o sensor
TPS, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Bem aqui, vê se dá para ver aí, Marcos. Bem aqui, ó, tá o meu dedo aqui, ó. Esse camarada aqui, tá? Aqui, ó. Esse orifíciozinho aqui, esse é o MAP, tá? Ao centro, agora aqui ao centro, esse camarada aqui é o TPS. Então nós temos o sensor MAP, que eu acabei de explicar para vocês, e ao centro do componente nós temos também o sensor TPS. Tem mais um outro sensor que eu vou explicar logo em seguida. Mas vamos falar a respeito do sensor TPS. O sensor TPS, ele já vai pegar a informação mecânica do TBI, do corpo injetor da motocicleta. Eu acredito que vocês conhecem como corpo de aceleração, corpo de injeção. Isso muda de acordo com região. Coloca aí no comentário, eu quero ver como é que vocês conhecem o TBI, o corpo injetor aí na sua região. Qual é o nome? É TBI mesmo? É corpo de aceleração? É corpo de injeção? Né? Varia de região. Coloca aí. No corpo de injeção, vamos falar assim hoje, né? No centro, onde passa o oxigênio, ali onde passa o oxigênio, o nome é venturi, tá, gente? Nós temos uma válvula que controla justamente o diâmetro do venturi. E essa válvula nós conhecemos como borboleta. O nome técnico dela é válvula de aceleração. E o TPS, galera, ele fica informando a posição da válvula de aceleração. Então, toda vez que o condutor está na motocicleta e começa a acelerar, o que ele está fazendo no modo prático, na parte mecânica do corpo do acelerador? Justamente abrindo o venturi, girando a borboleta para passar mais oxigênio. E o TPS pega essa informação para informar o módulo, tá? Só para você entender melhor. Quanto mais eu acelero, mais a borboleta se abre, consequentemente, mais oxigênio vai entrar dentro do motor, para dentro da câmara de combustão da motocicleta, beleza? Além desses dois sensores que compõem o nosso sensor híbrido, nós temos também o sensor IAT. O sensor IAT ele é um sensor mais comum, tá, gente? Mais simples, vamos dizer assim. Que ele nada mais é que um termômetro. Ele informa a temperatura do oxigênio que está entrando dentro do motor. E a gente precisa entender tudo isso, tá? De repente vocês já conhecem tudo isso, mas a pergunta é a seguinte, que vocês têm que se fazer. Professor Jackson, por que o sistema de injeção eletrônica precisa desses sensores? O que esses sensores vão impactar no funcionamento da motocicleta? Tá? Olha só, galera, uma maneira bem simples para simplificar o sistema de ação eletrônica. Todo mundo fala que é algo muito complexo, né, que tem um computador, o cérebro, que faz processamento em milissegundos, né, que tem sensores e tal. Realmente tem tudo isso. Mas no modo prático, tá? Atuando mesmo no motor da moto, o que esse sistema ele é responsável? Justamente para corrigir, tá? Olha só o que ele faz de modo prático, preste atenção, vamos simplificar. Ele justamente corrige o quantitativo de combustível que vai entrar dentro do motor e o momento da faísca, da centelha. Então, do modo prático, vamos dizer o seguinte, faz duas coisas relacionadas a funcionamento. Corrigir o quanto de combustível vai entrar dentro do motor e o momento da faísca. Beleza? Muita gente, quando vai explicar, né? Eu particularmente, quando eu ia estudar, eu pesquisava muito, e as informações eram muito assim, genéricas, muito... explicar para vocês, olha só. O TPS tem a função de informar a posição do acelerador para que o módulo corrija a concentração de ar e combustível. Beleza, é isso realmente, só que é muito genérico, porque o MAP também faz a mesma coisa. Ele informa o volume de oxigênio que vai entrar dentro do motor também, para o módulo corrigir a concentração, né, a queima, a nossa taxa estequiométrica. Quem não sabe o que é taxa estequiométrica, gente, é a proporção ideal para acontecer uma queima perfeita, vamos dizer assim, ou quase perfeita dentro do motor. E é isso que o sistema de ação eletrônica vem buscando. Então vamos lá. Isso fica muito genérico. E aí, para a gente simplificar, para você entender de fato, olha só, a motocicleta do seu cliente, do motociclista, ele tem o tanque de combustível. O tanque de combustível vai ter o combustível, que pode ser gasolina, pode ser etanol, beleza. Então a moto ela consegue controlar o quantitativo de oxigênio que entra dentro do motor. Por que ela consegue? Porque tem uma bomba pressurizando o combustível, nós temos uma válvula que controla o quanto de combustível que entra dentro do motor, que é o bico injetor, beleza? Mas ele não consegue, tá? Olha só, o sistema de ação eletrônica ele não consegue controlar o quanto de oxigênio entra dentro do motor. Ele não consegue, por quê? Porque o oxigênio está aqui, ó. Ele está solto na atmosfera. Então, como ele não consegue controlar justamente esse volume que entra dentro do motor, ele precisa saber com precisão
o quanto está entrando, porque a nossa taxa estequiométrica ela é uma proporção de oxigênio e combustível. O combustível eu consigo controlar, o oxigênio não. Então eu preciso saber o quanto entra de oxigênio, que aí eu só forneço o combustível necessário. E aí por isso que nós precisamos então do nosso sensor híbrido, ou então dos nossos 3 sensores, que é quem? TPS, IAT e MAP. Professor Jacques, o senhor falou uma coisa aí no início da live, que esse sensor híbrido só tem em motos de baixa cilindrada. Quer dizer que moto de alta cilindrada não tem? Olha só, moto de alta cilindrada não vai ter o sensor híbrido, que é a união de 3 sensores, beleza? A moto de alta cilindrada vai ter os 3 sensores, mas em componentes separados. Então, eu vou ter o sensor MAP separado, eu vou ter o IAT separado e eu vou ter o TPS também separado. Ele não vai estar em uma única cápsula, beleza? Entenda isso. Moto de baixa cilindrada geralmente vai utilizar a união desses sensores em uma única peça, único componente. Beleza? Agora que você entendeu quais são os componentes que compõem esse elemento, né, essa peça, você entendeu a função de cada uma, agora vamos para a parte, eu acho que é mais interessante, que é o que vocês estão buscando, que é justamente o teste. Beleza? Que é, professor, como é que eu sei que o componente estragou? Como é que eu sei que ele está bom ou ruim? Tá? Não pode, galera, tirar a peça de outra moto e colocar na moto do seu cliente para tentar resolver o problema. Você não pode tentar achar o defeito da moto baseado na sorte. Ah, a moto está falhando. Eu acho que é o sensor híbrido. Pega o sensor híbrido, coloca na moto e funciona. Ah, a moto parou de falhar, então o defeito era ele? Não é assim, beleza? Um bom reparador, um bom mecânico, ele vai trabalhar baseando em procedimentos técnicos. Desde uma análise, tá? A teste, até ele bater o martelo e dizer, ó, esse componente de fato está com defeito. Sem a necessidade de pegar um outro para a gente fazer teste, né? Que na verdade nem é teste, né? O nome disso. Beleza? Então pega agora aí o seu multímetro, que eu vou pegar aqui o meu, tá? E nós vamos fazer o teste junto. Só um detalhe importante para vocês entenderem. Esses sensores, tá? Que são a união de 3 sensores ali que compõem o sensor híbrido, eles têm a mesma função, que é o quê? Informar o volume de oxigênio que entra dentro do motor. Tá? Então nós pegamos as 3 variáveis do oxigênio. Temperatura do ar. Se o ar está quente, o que acontece? As moléculas do oxigênio se afastam, então ele cria um volume maior, né? Mas uma massa menor. Então ele fica... Resumir para você, quando o ar está quente, menos oxigênio entra dentro do motor, beleza? Quando o ar está frio, mais oxigênio entra dentro do motor. É uma variável, a temperatura. Outra variável, pressão atmosférica. Quanto maior a pressão atmosférica, maior o volume de oxigênio que vai entrar dentro do motor. Olha só. Então, quando a moto está num local muito alto, então eu tenho menos oxigênio. Por exemplo, aqui onde nós estamos hoje, nós estamos em São José dos Pinhais, beleza? No Paraná. Então, aqui é bastante alto, é próximo a 1000 metros, tá, gente? É bem próximo a 1000 metros. De repente, você que está me assistindo está no litoral, próximo a Recife, por exemplo, ali que está a uns 30, 40 metros com relação ao nível do mar, então está muito próximo ao nível do mar. Quem está próximo ao nível do mar tem mais oxigênio, então entra mais oxigênio dentro do motor. Aqui onde eu estou muito mais alto, tem menos oxigênio, então menos oxigênio também vai entrar dentro do motor. Então, por isso, é a nossa segunda variável. E a nossa terceira variável é justamente o diâmetro do venturi. Quanto mais aberto está o venturi no TBI, mais oxigênio entra. Então, ele vai pegar todas essas informações para saber com precisão o volume de oxigênio que entra dentro do motor da moto. Mas essa comunicação, que é o que nós queremos para justamente fazer o teste, professor, como é que o módulo da motocicleta sabe a pressão atmosférica? Como é que o módulo da motocicleta sabe a temperatura do ar? Como é que ele sabe a posição do acelerador? Ele só vai saber quando tem uma variação de tensão. E através dessa variação de tensão, que é a comunicação do sensor com o módulo, que nós vamos saber como está atuando esse componente. E nós chamamos isso de parâmetros. E muita gente pergunta, professor, eu queria uma tabela de parâmetros. Professor, qual é o parâmetro correto daquele componente? Galera, presta atenção. Isso é interpretação. Entendeu? Por exemplo, eu estou falando de um sensor de temperatura. Olha só, o sensor de temperatura do ar. Qual é a temperatura ideal? Varia, né? Aqui, às vezes, nós estamos aqui 10 graus, 8 graus, e tem lugar que está 35, 40 graus. Então, vai variar aonde essa motocicleta está e, de fato, qual é a temperatura que está naquele momento. Eu não posso criar uma regra fixa naquilo ali, entendeu? Agora, imagina só,
eu estou aqui, em São José dos Pinhais, a temperatura está a 7 graus. Eu vou pegar a informação do sensor de temperatura, ele está me informando que está a 30, então o sensor está passando uma informação errada. Pode ser um defeito no componente, na fiação ou até o módulo, e é o que nós vamos aprender a testar hoje. Beleza? Conseguiram entender? Agora vem comigo que nós vamos aqui na motocicleta. Então olha só, a motocicleta que eu trouxe aqui para vocês é uma Phase 150. Tá? Essa motocicleta da Yamaha, nós vamos fazer o teste de cada componente que compõe o nosso sensor híbrido. Tá? Pega o seu multímetro, você vai pegar o seu multímetro aqui, você vai colocar na escala de 20 volts contínuo. Tá? Então, ó, chega comigo aqui, Marcos, filma aqui para a galera ver certinho. Deixa eu ver se o Marcos consegue filmar aqui para mim. Então, ó, você vai, aqui está desligado, ó, desligado, gira a chave seletora para 20 volts contínuo. O borne aqui, ó, o preto está no COM, que é o negativo, o vermelho está no volts, beleza? Então 20 volts contínuo é onde nós vamos estar utilizando. Depois disso, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão destacar aqui o módulo da motocicleta. Então nós vamos fazer o teste diretamente no módulo e eu vou explicar a vocês por quê. Por que que deve ser feito o teste diretamente aqui no módulo? Analisa comigo, galera. O módulo é a nossa fonte de alimentação, ele que vai alimentar a unidade de sensores, o nosso sensor híbrido. E cada sensor que compõe o sensor híbrido manda um sinal de tensão de volta para o sensor. O que nós vamos pegar? O sinal de retorno. Então, de onde vem o sinal de retorno? Vem do sensor para o módulo. Então, eu pego no produto final. Eu não posso já começar, eu vou testar diretamente lá no sensor. Não é interessante, porque se você testar diretamente no sensor, você tem a obrigação de testar também no conector do módulo o mesmo sinal. Porque senão, se eu tiver um problema na fiação, uma resistência elétrica, um fio quebrando, entendeu? Aí você mide direto no componente e pode pegar um sinal bom. Mas esse sinal não está chegando com eficiência aqui no conector do módulo. Aí você pode passar batido algum teste que você não fez. É aquela questão que o cara, professor, fiz tudo e a moto continua com problema. Beleza? Então pegou o seu multímetro, colocou na escala de 20 volts contínuo, agora vamos fazer o teste. Professor, quais são os fios... Quais são os fios que fazem parte aqui do nosso sensor híbrido e do módulo? Agora vem comigo aqui, ó, que isso aqui eu não decoro, tá, gente? Se você analisar aqui comigo, eu tenho um diagrama elétrico dessa motocicleta. Esse retângulo maior aqui, ó, eu tô passando o mouse aqui, ó, ele é o número 31, ó. Então esse camarada aqui, ele simboliza, ele representa justamente a central eletrônica, que é esse cara aqui, ó, o módulo da motocicleta, beleza? Aquele retângulo maior. Professor, e cadê o nosso sensor híbrido aqui no diagrama? Ele tá aqui, ó, esse camarada aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, o 32. Se vocês observarem, ele vai ter 5 fios, ó, o primeiro rosa com branco, ele aqui ele é do sensor MAP, tá, gente? Esse outro aqui, ó, é o marrom com branco, ele é do sensor IAT, que é o de temperatura do ar. Esse outro aqui, ele é o fio, justamente o fio de preto com azul, ele vai ser o negativo, tá? E o amarelo com listra azul é o sinal do TP, e o todo azul, ele é justamente a alimentação que sai do módulo para o sensor. Aí, qual é a alimentação do módulo para o sensor? Só para vocês entenderem. O módulo manda para o sensor 5 volts, beleza? Positivo. E ele também manda o negativo, que é justamente no fio azul, que é o 5 volts, positivo, e ele manda também a alimentação negativa, que é no fio preto com listra azul. E os outros 3 fios são os fios de alimentação, de sinal, quer dizer, de cada sensor para o módulo. Então, pegou seu multímetro, deixa eu pegar outra ferramenta aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Vê se dá para ver aqui. Dá para ver aí na imagem dessa câmera ou não? Deixa o Marcos mostrar aqui para vocês. Chega aqui, Marcos, ó. Nós vamos estar utilizando aqui, ó, o alfinete, tá, gente? Por que alfinete? Porque é uma ferramenta simples e a gente vai conseguir ter acesso justamente aqui no fio de sinal do módulo. Marcos, chega comigo aqui também e mostra para os meninos aqui o seguinte, ó. Qual é o fio que nós queremos? Deixa eu até tirar aqui, ó. Nós vamos pegar o fio do TPS. Qual é o fio? Lá no diagrama eu mostrei. Ele é o amarelo com listra azul, ó. Esse fio aqui, ó. Dá para vocês verem? Ó, eu vou colocar o alfinete. Deixa eu ver, o rosa ou o branco? Qual eu uso? Vou usar o rosa aqui, ó. Aqui, ó. Então, você vai encaixar o alfinete. Olha lá, ó. Beleza? Aí você vai pegar a sua ponta de prova vermelha do multímetro. Aqui, ó. Você vai encostar aqui, ó. Beleza? E a ponta de prova, a preta,
Cadê? Aqui, ó, aqui para baixo. Você vai colocar, pode colocar diretamente aqui, ó, no parafuso do motor, do chassi. Você pode colocar diretamente aqui também, Marcos. Ó, mostra para os meninos. Bem aqui, ó, o negativo da bateria. Você pode colocar aqui também, que vai dar certo. Inclusive, vou deixar isso aqui fixo aqui já. A chave de ignição da moto, ó, tem que estar ligada. Então, eu vou ligar a chave de ignição. Liguei a chave de ignição. E agora eu vou colocar aqui, ó. E quando eu encosto aqui, olha só o visor do multímetro. Ele está me mostrando justamente a tensão. E é isso que você tem que observar, tá, gente? Conforme eu vou acelerando, peraí, deixa eu travar aqui para não ficar oscilando, ó. 0,48, conforme eu vou acelerando, ele vai subindo. Filma aqui, Marcos, só para ver que eu estou acelerando aqui a moto, ó. Vou acelerando, a tensão subiu. Topei todo o acelerador, mostra aí o valor que chegou, ó. 3, né, ó, 3,7. Deixa eu fixar aqui que eu estou balançando aqui, ó. 3,7 é o valor que chegou todo acelerador todo aberto. Agora analise uma coisa comigo, galera. O que acontece? A Honda, as motocicletas Hondas com acelerador em repouso, ele vai dar um valor entre 0,4 a 0,6. Perceba que aqui nós encontramos com acelerador em repouso 0,4. A gente está falando de uma moto Yamaha. Olha só, mas o parâmetro é igual da Honda, com acelerador em repouso. A única diferença, que é bem particular, assim, que eu quero que vocês percebam, que justamente a Honda, quando topa o acelerador, ele precisa ultrapassar 4 volts, para o módulo entender que ele topou todo o acelerador. E já no caso da Yamaha, não necessariamente, tá? Ele nem todas as motos que com o acelerador topado vai ultrapassar 4 volts. Então, de 400 milivolts até 380, 390, pode chegar 4 volts também, que não tem problema nenhum. Beleza? Professor, agora, o que seria um problema? Analisa comigo. O sinal do TPS está informando a posição do acelerador, ou seja, o quanto a borboleta está aberta. Imagina só que essa motocicleta, do jeito que está aqui, com acelerador em repouso, e eu medisse a tensão do sinal do TPS com acelerador em repouso, já marcasse 1 volt. Se ele marcasse 0,8, 0,9, o que o módulo da motocicleta está entendendo? Está entendendo que o condutor já acelerou, mas o corpo mecânico está em repouso, a moto não está acelerada. O que vai acontecer? O módulo vai mandar mais combustível para a fim de aumentar a rotação daquele motor. E aí a moto vai trabalhar com mistura rica, beleza? Isso é uma característica, isso não se enquadra só para a Yamaha, não. Para qualquer modelo de motocicleta com injeção eletrônica. Se o TPS passar a informação errada, automaticamente a correção da mistura também vai ser de forma incorreta, podendo ocasionar, igual exemplo, excesso de combustível, uma mistura rica, ou eu posso criar também uma mistura pobre. Como o professor criaria uma mistura pobre? Imagina só que eu estou medindo aqui o TPS. Vou acelerando, e quando eu topo o acelerador, que ele tem que chegar ali 3,8, 3,9, ele chegou a 2 volts só. Você está com o acelerador topado, só chegou a 2 volts. E aí, o que o módulo entende? Ele entende que você não acelerou por completo. Se não acelerou por completo, não precisa de tanto combustível. O módulo vai mandar menos combustível, a moto vai falhar com falta de combustível. Em ambas situações, galera, geralmente não vai gerar código de falha, né, que é a luz da injeção eletrônica da piscada. Inclusive, esses modelos da Yamaha não dá código de piscada, eles vão ficar com a luz acesa constantemente, aí você tem que conectar o scanner, beleza? Então, esse foi a primeira análise e teste do sensor TPS. Professor Jackson, fiz esse teste aqui, ó, no conector do módulo, igual que nós fizemos agora há pouco. Não encontrei nada, sinal nenhum. O que eu faço? Eu vou tirar meu alfinete aqui, ó, que está no fio amarelo com listra azul, e vou colocar aqui no conector, diretamente no sensor, tá? Para quê? Para me verificar se o fio não está partido, tá? Porque o TPS ele precisa do positivo, do negativo e o sinal, e nós medimos no sinal. Professor, não encontrei valor nenhum, ou o valor deu errado. O que eu faço? Troco o sensor? Não, porque eu posso ter um problema tanto no componente, no módulo, como na fiação, como no próprio o sensor híbrido, que seria o nosso... Eita, caiu. O nosso sensor híbrido são os elementos todos, tá? Deixa eu desconectar aqui. Filma aqui para nós aqui, Marcos, ó. Perceba que esse aqui, ó, é o conector do nosso sensor híbrido. Deixa eu tentar tirar essa coifa aqui, para vocês visualizar melhor aí, ó. Puxar essa coifa. Perceba que aqui nós temos 5 fios, ó. Tem um fio preto com listra azul, é o negativo, tá? Amarelo com listra azul, que é o sinal do TPS que nós medimos agora há pouco, aí você iria fazer isso, ó. Quando é que eu vou medir aqui, professor? Quando eu medir ali na central e der o sinal incorreto, tá? O azul, ele é quem? O azul é a alimentação de 5 volts.
Fechou? E esse rosa com branco, professor? O MAP, vamos já testar daqui a pouco. E esse marrom com branco é quem? Ele é o IAT. Depois nós vamos testar. Tá, digamos que você mediu no conector do sensor, deu um valor nada a ver, ou deu um valor igual a zero. Você espeta aqui, ó, do jeito que eu fiz, tá? Para me ter acesso à conexão interna. Aí eu vou devolver ele lá para o nosso componente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, que tá meio escuro aqui, né? Olha lá, ó. Dessa forma aí, ó. Deu para ver, Marcos? Ou ficou muito escuro? Aqui, ó, tá? E aí eu vou colocar minha ponta de prova aqui, ó, vermelho. Pego minha ponta de prova vermelha, vou colocar até por baixo aqui. Olha lá, ó. E eu iria colocar aqui no alfinete. Beleza? Nós não vamos fazer isso porque o valor, nós já encontramos o valor que nós queríamos. Beleza, gente? Então, medir no conector do módulo. Deu um valor nada a ver, um valor que não deveria, um valor errado, não deu esse valor que nós encontramos, aí eu coloco lá. Beleza? Se eu começar o teste por lá, depois eu tenho obrigação de testar aqui. Se eu medir no conector do módulo, analisa comigo, a gente tem que trabalhar com raciocínio lógico. Medir no conector do módulo, deu um valor correto, então ali para trás está tudo ok, não tenho que testar, beleza? Então, concluindo, galera, medir o sinal do TP no conector do módulo. O sinal deu ruim, eu meço no conector do sensor. Se no conector do sensor o sinal deu bom, meu problema está no fio de sinal, que no caso é o amarelo com listra azul. Então o problema está na fiação da motocicleta. Professor Jackson, eu medi também no conector também do sensor TP, no mesmo fio, e o sinal também deu ruim. Aí você tem que testar o fio de alimentação, que é a alimentação de 5 volts, tá? Inclusive, é o que nós vamos fazer agora. Marcos, só acompanha comigo aqui, ó, tá? Eu vou desconectar aqui. Olha só, vou desconectar. Ó, desconectei. Qual é o fio de alimentação 5 volts? Que eu falei para vocês, nós olhamos no diagrama, ó. Esse fio aqui, ó, o todo azul, tá? E aí você pode vir aqui, pode ser desconectado, não tem problema, porque essa alimentação vem do módulo, ó. Colocou o alfinete aqui, professor, vai folgar? Não vai, tá, gente? Fica tranquilo. Aí a ponta de prova vermelha aqui, ó, tá? Olha lá, ó, ponta de prova vermelha no fio azul. Vou segurar aqui. A ponta de prova preta vai estar aqui no negativo, ó, como já está. E aí o multímetro, ó, vê o sinal aí do multímetro. Deu quanto? 5 volts. Beleza? Então o primeiro teste passou. Professor Jackson, e o outro? Agora vamos testar o negativo, ó. Quem é o negativo aqui no conector? É o fio preto com listra azul. Então você já muda seu alfinete para cá, ó. Agora você vai mudar aqui também, ó. O vermelho agora do multímetro vai aqui, ó, no vermelho da bateria, ó. Vou deixar ele preso aí. E aqui eu vou medir o negativo no fio negativo do conector. Qual o valor que eu tenho que encontrar, professor? A mesma tensão da bateria, olha lá, ó. Deu do quanto? 12,5. Então analisa comigo, galera. O que que acontece? Professor Jackson, medir no conector do módulo. O sinal deu zero, deu um sinal nada a ver, saiu do ideal, tá? Eu testo no conector, no mesmo fio, no amarelo com listra azul, no conector da unidade de sensores, no caso do sensor híbrido. Professor, o valor também deu ruim. O que que eu tenho que testar? Esse teste que eu fiz aqui com vocês. Tá chegando 5 volts? Tá, professor. Tem o negativo? Tem. Mesmo assim o sinal tá ruim, o problema tá onde? Não, no sensor híbrido. Especificamente no sensor TPS. Não dá de trocar só ele, tem que trocar a peça toda, substituir o componente. Beleza? Aí eu sou assertivo para saber se aquele componente está bom ou ruim, sem a necessidade de eu estar utilizando uma outra peça. Beleza? Professor Jackson, medi no conector do sensor, deu o valor incorreto. Medi no conector do módulo, tá, gente? Deu o valor correto. Medi no conector do sensor, o valor deu ruim ou deu bom, meu problema está na fiação. Então o defeito pode estar na fiação, pode estar no próprio sensor híbrido ou até mesmo no módulo, beleza? Agora nós vamos testar o sensor MAP, tá, gente? O sensor MAP, nós aprendemos ali, olhando o diagrama, que ele é o fio rosa com listra branca. Aí você vai pegar o seu alfinete, agora eu vou pegar um alfinetezinho branco aqui, e o mesmo procedimento, tá, gente? Começo aqui pelo conector do módulo, sempre, tá, gente? Que é o produto final. Procura aqui o fio rosa com branco. Ó, o Marcos está mostrando aqui para vocês o fio rosa com branco. Dá para ver ali ele, ó. Coloca o alfinetezinho ali. Coloquei o alfinete para me ter acesso, tá? O sensor aqui tem que estar conectado. Agora eu desconectei, né? Deixa eu conectar ele de volta. Tira até o alfinete tá aqui, ó. O alfinete tem que estar no lugar dele. Deixa eu ver aqui se eu consigo encaixar aqui, que eu nem tô olhando. Lá, encaixou.
encaixado. Multímetro, gente, na mesma escala, aqui, ó, tá em 20 volts, do mesmo jeito que eu medi o TPS, ó, tá lá. A ponta de prova preta do multímetro no negativo da bateria, do jeito que eu coloquei aqui. A ponta de prova vermelha eu vou colocar aqui, ó. Onde? No fio de sinal do sensor MAP, tá? Deixa eu encaixar certinho aqui ele, deixa eu ver se agora eu consegui. Ainda não. Aqui, ó, encaixei, beleza? Ó o valor que eu encontrei aqui, galera, ó. 3,59, tá? O que que acontece? Presta atenção nisso aqui, antes de a gente começar a testar. O sensor MAP, ele mede a pressão atmosférica, onde a motocicleta se encontra. Aqui onde eu tô bem próximo a 1.000 metros do nível do mar. Então, a minha pressão atmosférica, ela é menor, tá? Porque eu estou mais alto, quanto mais alto, menor a pressão. Então, eu estou menor pressão comparado a uma motocicleta que está, de repente, sua oficina é aí no litoral ou numa região que é mais baixa, não necessariamente, né? Por exemplo, em Rondônia, onde eu morava, lá nós estávamos 170 metros, então a pressão é maior lá que aqui, beleza? Então, o que você vai fazer? Preste atenção, tá? Preste atenção. Amanhã, você vai chegar de manhã na sua oficina, vai pegar uma motocicleta Yamaha, vai vir nesse fio aqui, ó, rosa com brancos. Olha no diagrama, no manual dela, para ver se é o rosa com branco mesmo lá, o sinal do MAP dela, tá? E aí você vai medir a tensão com a chave ligada. O que você está vendo ali? Você está vendo que a pressão atmosférica ali na sua oficina é esse valor. Por exemplo, aqui, em tensão vai dar 3,59. Se eu colocar um outro sensor, cadê aquele outro sensor? Aqui, ó. Eu tenho um outro sensor aqui. Se eu colocar esse outro sensor, ele vai medir o mesmo valor. Se chegar uma outra moto aqui, Yamaha, vai dar o mesmo valor, porque a pressão atmosférica aqui não vai mudar. Tá? Porque a altitude nossa não tem como mudar. Claro, o clima faz mudar a pressão atmosférica, mas não é tanto ao ponto de alterar tanto aqui a tensão. Inclusive, ó, vou colocar outro sensor. Filma aqui, Marcos, ó. Eu vou colocar outro sensor. Ó. Esse aqui é o sensor que nós temos aqui na mão, tá? Eu vou tirar aqui da moto, ó, vou desconectar aqui o da moto. Cadê? Só para provar a vocês que não muda, gente, ó. Olha só, desconectei. Vou colocar aqui por fora, porque eu quero só ver o MAP, tá, gente? Tá? Ó, se ele mudar é bem pouquinho, tá? Aqui deu 3,59, é capaz de dar uns 3,60, que é bem próximo, ó. Mesmo teste, chave ligada, olha lá o valor. Ó o valor. Pera aí, deixa eu encaixar certinho aqui para não ficar balançando. Olha lá, ó, deu 3,62, ó. Então de 3,59, 3,63, então o valor ele dá muito aproximado. O que isso quer dizer? Que esse valor, galera, da sua oficina sempre vai ser o mesmo. Toda moto que chegar na sua oficina vai dar o valor o mesmo, tá? Imagina só que, professor Jackson, se a moto chegasse na sua oficina, desse 3,75, o que está me informando? Se a tensão subiu do MAP, quer dizer que a pressão atmosférica aumentou. Quanto maior a pressão, maior a tensão, entendeu? Vai fazer o seguinte amanhã, chegou na oficina, mede da moto que está aí na sua oficina e anota. Toda moto que chega na sua oficina com a chave ligada vai dar o mesmo valor. Isso é só apenas uma análise do sensor MAP. Tem vários outros que a gente vai trazer numa próxima aula, tá, gente? Mas a primeira é uma análise dele medindo a pressão atmosférica. Professor Jackson, se a moto chega na sua oficina, vamos criar aqui uma situação para vocês entenderem. A moto chegou aqui na minha oficina, Yamaha. Eu medi o sinal do MAP, ela está dando 3,80, 3,75. O que está me informando? O sensor informa ao módulo que essa moto está próxima ao nível do mar. Próximo ao nível do mar tem mais oxigênio. O que o módulo vai fazer? Vai mandar também mais combustível. Mas, na realidade, essa moto está aqui, ó. E aqui é alto, tem menos oxigênio. Então, essa moto aqui, ela vai falhar dando excesso de combustível. Mesma coisa, se a moto está ao nível do mar e der esse valor que eu encontrei aqui, como se tivesse uma região alta, lá onde ela estiver, ela vai dar falta também, vai falhar novamente, só que agora com falta de combustível. Espero que vocês tenham entendido. Procedimento de diagnóstico, mesma coisa. Testei aqui, professor, deu 3,60, tá? Vamos colocar outro valor, deu 3,40, um valor a menos, né? Que daria errado, é um valor incorreto, que eu não deveria encontrar. Aqui onde eu estou, 3,60 é o ideal que eu tenho que encontrar na Yamaha.
Professor, medi aqui, ó, no conector do módulo, 3,50. O que eu tenho que fazer? Agora eu coloco o alfinete lá no mesmo fio, que é o rosa com branco, e meço a tensão novamente. Professor, lá no conector do sensor, deu 3,60. No conector do módulo, deu 3,50. Onde está o defeito? Na fiação. A fiação está com resistência elétrica. Geralmente, próximo ao conector, ele quebra. Beleza? Ah, professor, lá embaixo também deu um valor incorreto. O que eu tenho que observar? Se tem os 5 volts, igual como nós fizemos agora há pouco, e se tem um negativo também. Fechou? Porque o sinal positivo, olha só, isso aqui também é legal para vocês entenderem. O sinal positivo de 5 volts, ele alimenta o TPS e alimenta o MAP. O negativo, ele alimenta o TPS e alimenta o MAP. E o IAT, tá? Ele não recebe essa alimentação de 5 volts pelo fio azul. Ele recebe pelo fio de alimentação do sinal dele, já chega os 5 volts quando está desconectado. É o que nós vamos testar agora. Então, pronto, galera. Encaixei o sensor na sua posição correta, lá no nosso sensor híbrido. Multímetro em mãos, tá? Você vai fazer o teste onde? Lembra que eu olhei lá no diagrama? Nós tínhamos 5 fios. Vamos relembrar aqui, tá? O fio azul, todo azul, ele é alimentação de 5 volts, que ele alimenta o MAP e alimenta também o TPS. Beleza? Nós temos também o fio preto com listra azul, que ele é o negativo. Ele alimenta o MAP, o TPS e o IAT. Fechou? Então ele alimenta os 3. Aí nós temos 3 fios de sinais, que é um sinal do TPS, do MAP e outro do IAT. Quem são eles? Amarelo com listra azul, TPS. Rosa com lista branca, MAP. Beleza? E marrom com branco é justamente o nosso IAT. Tá? E aqui, mostra aqui, Marcos, para a galera. Se vocês observarem aqui, ó, olha só, marrom com lista branca, ó. Marrom com branco, quem é esse aí? O IAT. Colocou o alfinete nele aqui, você também vai pegar o valor dele em tensão. Ó, o negativo está aqui ainda, ó, no negativo da bateria. E, deixa eu colocar aqui mais perto, com a chave ligada, você vai encontrar justamente a temperatura, no caso, na escala de tensão. Eu não vou passar para vocês a tabela aqui hoje, mas eu prometo para vocês que na nossa próxima aula, tá, nós tivermos sobre sensores, eu vou disponibilizar para vocês essa tabelinha, onde a gente vai converter o valor de tensão para temperatura. Então, cada tensão que a gente encontra aqui, cada valor em volts que nós encontramos aqui, corresponde a uma temperatura, tá? Mas, professor, então você não vai me ensinar nada? Eu vou ensinar o seguinte para vocês. Imagina só que a motocicleta chegou na sua oficina e ela está dando código de defeito do sensor IAT. E aí você precisa saber se o defeito está no módulo, se o defeito está no sensor ou está na fiação. Como resolver isso? Simples. Você vai pegar o seu multímetro, deixar do mesmo jeito que está aqui, na escala de volts, e aí você vai desconectar o sensor. Mostra aqui, Marcos, o que nós vamos fazer aqui para o menino ver. Eu vou desconectar aqui o sensor, tá? Deixa eu ver aqui se ele sai, ó. Desconectou o sensor, e você vai vir aqui, galera, ó, direto no nosso fio marrom com listra branca, tá? Ó aqui, ó. Marrom com listra branca. Tá? Vamos colocar por cima aqui, tá, gente? No caso aqui pode ser por cima aqui, ó. Pega a ponta de prova do seu multímetro positiva e você vai encostar aqui, ó. Qual o valor que eu tenho que encontrar, galera? O fio de sinal, eu tenho que encontrar aqui, ó, 5 volts. Percebam que justamente o fio azul, tá? O fio azul, que é esse fio aqui, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. Vou tirar essa coifa. Olha lá, ó. Esse fio azul aqui, ele é o fio que alimenta o TPS e alimenta também o MAP. Mas esse fio azul de 5 volts não alimenta o fio do IAT, porque o IAT ele só recebe 2 fios, ó, que é o marrom com branco e o preto com azul. Professor, não sei se o defeito está no sensor, está na fiação ou está no módulo. Começa por aqui então, ó. Desconecta. Quanto eu tenho que encontrar com marrom com branco? 5 volts. Encontrei. Agora eu testo quem? O negativo. Mesmo jeito que nós testamos agora há pouco, tá? Vou colocar o alfinete aqui, ó, no preto com azul, inverte a ponta de prova, a vermelha vai aqui, agora para o positivo da bateria, olha lá, deixa eu encaixar bem aqui, olha lá, ó, no positivo, beleza? E a ponta de prova preta, você vai vir aqui, tem que encontrar quem? 12 volts, olha lá na tela do multímetro, dá para ver? Deixa eu virar aqui, fica mais fácil para vocês, ó.
Encontrei. Professor Jackson, a moto, né, chegou na oficina dando o código de piscada do sensor IAT, né? O que eu tenho que fazer? Faz esses dois testes. Se você encontrou 5 volts lá no fio marrom com branco e encontrou negativo, e mesmo assim está dando código de piscada, o defeito está num componente. É de fato o sensor IAT. Professor Jackson, eu encontrei o negativo, mas aqui, ó, no conector do sensor, eu não encontrei 5 volts. O que eu faço? Eu pego o meu alfinete, tiro do conector do sensor, coloco agora no conector do módulo no mesmo fio, marrom com branco. E também eu tenho que encontrar quanto? 5 volts. Professor, no conector do sensor, eu não encontrei 5 volts, com ele desconectado com a chave ligada. No conector do módulo, eu encontrei 5 volts. Onde está o defeito? Na fiação. O sensor está bom, tá? O módulo vai estar bom, mas o defeito está onde? Na fiação. Professor, no conector do sensor eu não encontrei 5 volts. No conector do módulo, no mesmo fio, também não encontrei 5 volts. Quem que pode estar com defeito? Pode ser o módulo. Só que eu não vou condenar o módulo. Aí eu vou testar quem? A alimentação do módulo positiva e negativa. Se tiver ok, o módulo está com defeito. Beleza, gente? Agora vem comigo que a gente vai fazer aqui a conclusão. Então, meus amigos, olha só, para você fazer o teste no sensor híbrido, você precisa sim de um multímetro. Professor Jacques, tem mais teste que pode ser feito nesses componentes? Tem, gente, tem mais teste. Por exemplo, o sensor MAP, eu consigo perceber, por exemplo, se o escapamento está entupido, eu consigo ver um desgaste no comando, tudo utilizando o sinal do MAP. E claro, conforme eu vou aprendendo mais sobre esses componentes, a minha praticidade, a minha agilidade na hora de fazer o reparo, o diagnóstico na motocicleta vai ser muito maior. Você vai conseguir fazer em menos tempo. Beleza? E é por isso, caso você queira aprender mais sobre injeção eletrônica, lembre-se, a Magnetron Curso, nós temos treinamentos voltados para injeção eletrônica, inclusive também na Academia Duas Rodas, eu desenvolvi lá um treinamento de linha de combustível, onde eu te mostro desde interpretação de parâmetros, quando tem algum componente na linha de combustível com defeito, onde ele pode influenciar, eu mostro lá também como você executa os resets, tá? Relacionado à mudança de mapa de combustível, quando fazer e como fazer, tá? E todos os procedimentos passo a passo, tudo relacionado à linha de combustível. Então, se você quiser aprender mais, é só mandar uma mensagem para a gente, deixa aqui no comentário também, que o nosso time vai estar entrando em contato com vocês, ou então manda uma mensagem diretamente para mim no meu Instagram, ou no Instagram da Magnetron, ou no Instagram da Academia Duas Rodas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, deixa no comentário, que esse vídeo vai ficar salvo aqui, e a gente vai assistindo, a gente vai respondendo esses comentários, e às vezes a sua dúvida que você deixar aqui no comentário desse vídeo, né, dessa live, desse treinamento, a gente pode utilizar para fazer um vídeo futuro, entendeu? Então você vai estar ajudando a gente também a trazer mais informação para vocês. Então uma boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula.